Olá, amigos, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Todo mundo na paz? Todo mundo já sabendo o que é que vai acontecer agora? O Eduardo Bolsonaro já foi condenado, o Vorcaro ainda não, mas o pessoal está descobrindo que o Vorcaro talvez não seja o dono mesmo do Banco Master, que o dono é uma outra pessoa. Tem coisa para acontecer nesse Brasil que você nem imagina. E tem coisa que está acontecendo no mundo que também você não imagina. Olha, antigamente, quando havia um tratado entre duas nações, as coisas eram cumpridas. Não todas. Aqui no Brasil, por exemplo, o tratado de Petrópolis dizia que a gente ia construir uma ponte, não sei o quê. Quando eu vou ver, olhando a história mesmo, não dizia que ia construir uma ponte, não. Diz que ia dar acesso. Dará acesso, pode ser por ponte, pinguela, barquinho, lancha, qualquer coisa. Mas tem essas coisas. Mas o Tratado de Tordesilhas, que esse sim foi feito entre Portugal e Espanha, dizia que uma linha ia dividir o mundo em duas partes. Mais ou menos o que os Estados Unidos está querendo fazer agora, né? Uma parte sou eu e a outra são vocês aí. Fica todo mundo na sua que no final vai dar certo. O Laranjão vai resolver esse assunto. Mas aqui, a gente foi empurrando através dos garimpeiros, dos exploradores de uma forma geral, nós fomos levando essa linha reta para um outro canto e o Brasil ficou com aquele desenho bonitinho que a gente tem aí hoje. Olha, lá agora, Irã e Estados Unidos acertaram cessar-fogo, ninguém vai fazer mais nada, está tudo resolvido, o Estreito de Hormuz, todos os navios vão passar, está tudo bem, tudo tranquilo. Aí os Estados Unidos foram lá e deram uma bombardeada. Os caras se aborreceram e deram outra bombardeada. Ou seja, o tratado de Petrópolis e de Tordesilhas continua valendo da mesma forma que foi a vida inteira. Sabe por quê? Porque as nações não têm amizades, elas têm interesses. Eu estou interessado mesmo em outra coisa, eu estou interessado em educação. Sabe por quê? Porque a educação redime um povo, a educação constrói uma nação, a educação é que faz da gente coisa diferente daquilo que é a barbárie. Tá feito? Tá dado o recado? Estou com dois professores aqui hoje, Swami Vivekananda, que vocês todos já conhecem, porque de vez em quando ele vem aqui para falar de educação, e hoje o professor Adalberto Cans. O professor Adalberto Cans saiu daqui, foi lá para Santa Catarina e quando chegou lá voltou com esse livro. Esse livro, na verdade, é um trabalho de sua tese e que, como a tese ela tem uma linguagem que é bem diferente, se vocês pegarem isso aqui assim, vocês vão ver que dá vontade de pegar o dicionário para saber o que é. A única palavra que eu entendi aqui é discursiva, que é mais ou menos isso aqui que eu faço, né? Fazer discurso. E ele colocou o nome de O Momento Eureka. Eureka tem a ver com descoberta, mas isso aí é uma outra história que outro dia a gente conta. Prazer em recebê-lo aqui. Você não sabe, eu estava ansioso por sua vinda. Eu falei com o Vivekananda, eu quero trazer o professor aqui, e ele disse assim, semana que vem eu levo. Tem mais de mês já que essa coisa está assim. Muito obrigado. Prometendo e não cumprindo. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar de uma produção que é um trabalho nosso, um trabalho de alguém que hoje eu me sinto rondoniense, depois de 35 anos que moro aqui, tenho um filho. O seu sotaque sou paraibano. Paraibano? De Campina Grande. Eu pensei que era lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Não. Campina Grande. Até parece gaúcho, mas Bodocongó, Congó. Isso, da Liberdade. Você conhece da Liberdade. Da Liberdade, do bairro da Liberdade. Né? Então, mas hoje, depois de 35 anos aqui, já tenho filho aqui, esposa aqui, já me sinto mais rondoniense do que paraibano. Embora as origens a gente sempre vai 35 cativar, de residência, né? Eu já vivi mais aqui em Porto Velho do que em qualquer outra cidade, inclusive o lugar onde eu nasci. Em qualquer outra cidade, do lado da Bahia, inclusive. Eu estou aqui já há tanto tempo que eu até esqueço como é que vai lá. Foi bem. Mas, Léo, nós vivemos hoje um momento ímpar na humanidade, né? Um momento de mudança. Né? Grandes mudanças estão ocorrendo. Eu até costumo dizer que nós vivemos hoje a idade da tecnologia. Pode ser que o Swami, como professor de história, não concorde, né? Mas o que eu reflito? Nós vivemos a idade antiga, média, moderna e contemporânea. Mas, para mim, desde 1950, quando o matemático Alan Turing desenvolveu o computador na forma em que a gente utiliza hoje, né? O modelo do computador atual é de 1950, apenas foi melhorado de lá para cá. E muito melhorado. Desde lá,
Para mim, a gente vive na era da tecnologia, na idade da tecnologia. Né? Eu respeito o professor de história e as suas divisões, né? Mas para mim, não estamos mais na idade contemporânea. Você já sabe que você vai apanhar aqui hoje, até não acabar mais, né? Ele está no direito dele, né? Ele está no direito dele. Né? E está no direito de apanhar também. Por isso que eu já pedi... Todo mundo que vem aqui que quer bater nele, eu deixo. Não tem nenhum problema. Eu falei, na minha opinião, para que ele tenha a dele, né, à disposição. Eureka, você foi buscar esse termo naquele momento em que... Arquimedes, né? Arquimedes, né? Achei, descobri, né? Isso. E você descobriu uma forma de ensinar matemática. Olha que matemática, o nome já diz, né? Piadinha de quinta série. Se fosse boa, não era matemática, é boa temática, né? Não era matemática. Mas tem matemática realmente é para alguns. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, né? Ela tá a ideia que a gente tem. Ela tá para todo mundo, mas nem todo mundo tá para ela. Mas e você eu não descobri, né? Eu não descobri, mas eu estudei uma teoria nova. Essa teoria é de 1995, 95, bem recente, né? Uma teoria que nasceu na França, com um psicólogo até e filósofo francês chamado Raymond Duval. Então, Duval iniciou em 95 essa teoria, que hoje já se avança pela Europa, já chegou aos Estados Unidos e aqui México e Colômbia já estão trabalhando com isso. Então, nós estamos um pouco atrasados ainda, mas já temos 5 estados desenvolvendo, trabalhando com essa nova teoria, né? Essa teoria se chama teoria semicognitiva de aprendizagem matemática. Ela une a semiótica e a cognição. Semiótica nada mais é que o estudo dos símbolos. Isso. Certo? Que a gente utiliza muito em jornalismo, né? Exatamente. Não, a língua portuguesa é um conjunto de símbolos, né? Quais são os símbolos dela principais? O nosso alfabeto e o símbolo de interrogação, interjeição, ponto, vírgula e tal. A matemática é uma linguagem semelhante. E mais, de todas as disciplinas, a que depende mais de símbolos é a matemática. Então, a primeira falha que a gente vê hoje no modelo de licenciatura plena em matemática é não ter semiótica, que é o estudo dos símbolos, dentro da universidade. Isso é um erro grave, que a gente precisa trabalhar e alertar o MEC para isso. Porque a matemática é uma linguagem e que vive de símbolos. Os símbolos da matemática são muito mais do que os símbolos do português. Então, uma ciência que depende de símbolo tinha que ter semiótica, né, que é a ciência que estuda os símbolos, dentro da universidade, desde lá. Né? Então, essa teoria une os símbolos, né, que é a semiótica, com a cognição, que é onde está o conjunto de raciocínios, né? Porque a gente diz que matemática é uma ciência de raciocínio lógico. Que nasce da filosofia, né? Que nasce da filosofia. Mas hoje a gente trabalha só a lógica, a parte mecânica. E essa parte foi jogada fora. Foi jogada fora, né? A gente vive num processo de ensino-aprendizagem. O professor está lá se ensinando, mas sem se preocupar como o seu aluno está aprendendo. Pois é, na hora que você falou assim, dos símbolos matemáticos, a gente teve aqui uma conversa meio en passant. Meu querido Suami, deixa eu dar uma boa tarde, porque senão... boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje você vai apanhar aqui, até não acaba mais, mas... Tem problema. Faz parte, né? Faz. Apanhando e batendo. Eu já vivi tanto tempo na educação, com tantos professores de matemática, com tantos professores de ciências exatas, chamadas exatas, que não são tão exatas assim, a exatidão delas parte do humano, porque tudo parte do humano. Então, quando você vê boas ideias, aí você tem que... Porque, na realidade, o Brasil está 100 anos com o mesmo processo. Filinhas, quadro e tal. Eu estou aqui para ensinar. Se você quiser aprender bem, senão... O modelo é este, né? Então, não tem mais condições, porque a cognição, que é isso que vem trazendo aí, é diferenciada. Ela é diferente. Cada ser humano tem uma. O professor Antônio Nova, o português, que veio muitas vezes já aqui do Brasil, de vez em quando está por aqui, é um palestrante muito, muito poderoso, foi reitor da Universidade bem conceituado. De Portugal. Ele disse que um amigo dele tirou o sapato do pé no meio de uma palestra com mais de 400 pessoas dentro, disse, calcem esse sapato. Aí eles disseram, mas como? Não vai caber no pé de todo mundo. Como é que vocês querem? Vocês são todos diferentes e querem que todo mundo aprenda pela mesma fórmula. Pô, essa daí foi de matar, né? Pois é, mas assim, por quê? Porque isso tem que ser descoberto como é que aquele ser humano que está ali na frente consegue absorver
Você tem que entrar não com uma estratégia, mas você tem que primeiro sondá-los para saber como é que eles aprendem. Hoje, esse processo de filinha e tal, o professor na frente, os alunos lá e tal, não está mais funcionando, está atrasado no tempo. Isso me leva a uma constatação. A gente esqueceu de estudar. Tá? A gente esqueceu que é passado. A gente esqueceu que a gente tem toda uma história que vem construindo. Porque é um homem, é ele e as suas consequências. Ou seja, eu sou hoje aquilo que é a minha soma do ontem, do anteontem, vai por aí. Perfeito. E se eu aprendi lá atrás, eu tenho que trazer aquilo que eu aprendi, porque senão eu perdi no meio do caminho, já não sei mais passar. E quando você falou em semiótica, eu me lembrei que é a tarefa principal do jornalismo é essa. Quando você está fazendo uma entrevista, o cara fala uma coisa, você fala assim, será que é isso? Será que não é? Essa é a semiótica. Semiótica é você olhar de forma diferenciada. É você descobrir aquilo que não está escrito, que não está no símbolo. E eu fui me lembrar aqui, lá do início, lá pelos anos 80, 70, 80, de algo que eu ouvi a primeira vez e fiquei assim, Gestalt. Símbolos gestálticos. Pois é. A gente passa aqui no semáforo na rua, o semáforo é um símbolo gestáltico. O pare é um símbolo gestáltico. A mão assim é um símbolo gestáltico. E a gente esquece que essa coisa não lê. A gente não lê e fica achando que as coisas são... Perfeito. Você colocou muito bem, Léo. O mundo mudou nos últimos tempos, né? A sociedade mudou, né? O comportamento da sociedade mudou. E o aluno é fruto do meio. Então, ele inserido nesse meio, obviamente que o aluno mudou. E nós continuamos ensinando matemática no mesmo modelo há muitos anos. Né? O professor passa a matemática do jeito que recebeu do seu professor. Com certeza. Que provavelmente passou para ele do jeito que recebeu do anterior. Então, essa matemática não convence mais. Então, o que a gente traz aqui, Duval defende o seguinte, uma resposta fundamental, esse livro é interessante. Eu queria lhe agradecer, viu? Eu acabo de receber aqui, já com o autógrafo. Gente do céu. Com muito carinho para você aí. Carinho. Então, defende... Carinho grande Duval, receber você aqui. Muito obrigado. Duval defende que a matemática tem duas faces. A face exposta é essa que, quando eu falo matemática, já vem à sua mente, número, operação, fórmula, teorema. Dificuldade. Isso. Essa é a parte exposta da matemática. Né? Bhaskara, né? Teoremas. Então, essa é a parte... Aqui, ó. A parte exposta da matemática. A face que não se negligencia na sala de aula. Está se dando todo dia na sala de aula. Mesmo assim, o resultado não vem. Né? Então, está faltando alguma coisa. Né? É que falta a segunda parte. A gente chama de face oculta da matemática. A face cognitiva. Na cognição estão 5 faculdades. Interpretação, né? Você precisa de interpretação, você precisa de criatividade, você precisa de raciocínios, memorização e o próprio cálculo. Essas 5 faculdades compõem o cognitivo de uma pessoa para a aprendizagem. Então, interpretação, memorização, aí vai ter raciocínios, criatividade e o próprio cálculo. Então, esses 5 faculdades compõem a parte cognitiva para o aprendizado. Né? E a gente está deixando de lado essa. Então, essa teoria ela se abraça mais na parte obscura da matemática, na parte cognitiva, do que na parte mecânica que a gente conhece. Perfeito. E ele diz que essas duas partes precisam existir, elas se complementam. Uma só será insuficiente. Qualquer uma delas será insuficiente. Só existe uma com o complemento da outra. E mais, Duval mais longe diz assim, a face cognitiva é mais importante porque nenhuma atividade que se faz mecanicamente matemática acontece sem um raciocínio. E o raciocínio está onde? Está na parte cognitiva. Interessante, eu já ouvi a bobagem. Eu não vou me lembrar o nome dele aqui, porque ele me deu... Melhor não. Não, melhor não, porque é o seguinte, eu estava no ginásio, saindo do interior para ir para Salvador, Colégio Duque de Caxias. Eu peguei um professor de matemática que foi o primeiro 0 que eu tirei na minha vida. Ele disse assim, eu não dou 0 para ninguém, meio ponto para dizer que tem que estudar mais. Me deu meio ponto na prova, porque eu não acertei nada do que ele fez, e eu fui para a segunda época. Eu tirei 2,10 com ele, fui para a segunda época e perdi por meio ponto. E ele disse que não ia dar o meio ponto, que eu tinha que repetir para aprender. Eu
foi o trauma da matemática na minha vida, né? Até hoje. E é ruim você ter esse trauma. Mas ele dizia o seguinte, é que você não aprendeu ainda o que é matemática. Matemática você tem que fazer vários exercícios, várias vezes, que é para você memorizar. Memorização é obrigatória. É uma parcela, mas você acabou de falar na memorização, disse assim, então era isso que ele queria me dizer. E memorização é cognitiva, né? Cognitiva. Ela está no raciocínio, é um modelo você faz de raciocínio. 1, 2, 3, 4 vezes, vira... Então ela tem que ter. É mais ou menos como passar marcha, né? Pisa na embreagem e muda. Uma parte de neurônios com a mesma informação. É verdade. E a proporção que você vai queimando, você lembrou, outro ocupa nessa hora, outro neurônio vai se ocupar. Desta mesma informação, eles vão continuar se repetindo. Cães, isso aqui a gente vai colocar já em prática aqui em Rondônia? Sim. Eu tenho um projeto para começar isso. Este ano eu já iniciei alguns pedacinhos dentro da escola que eu trabalho, que é Murilo Braga, né? Eu tenho aula Murilo Braga e Orlando Freire. Orlando Freire são só 2 dias à noite, mas o Murilo toda a tarde. Então, eu comecei a dar umas pinceladas no Murilo para ver a reação e o ano que vem eu pretendo entrar diretamente com ela. Mas o que eu queria dizer para você, por que eu abracei essa teoria? Essa teoria traz resposta ao professor que eu, com 36 anos de profissão de professor, não tinha. E escuto diariamente na escola, é recorrente o aluno dizer assim, professor, onde eu vou usar essa matemática? Isso dá arrepio no professor, ele vai... Quando eu falei em A resposta Bhaskara, está aqui. quando eu falei em Bhaskara aqui, é porque eu nunca entendi para que serve a fórmula. Eu sei a fórmula, é menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Muito bem. Mas eu não sei para que serve isso. Nunca Olha soube. aí. Ah, tá. Fechamos esse bloco aqui. Eu vou chamar a menina linda para fazer um brinde aqui à sua vinda. Principalmente você, como sempre, e ao professor. Saúde. Prazer é meu estar com vocês. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Minalinda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Minalinda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Minalinda, a única de Rondônia com maior pH. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. Estou trazendo aqui o autor desse livro, O Momento Eureka. Uma nova linha, acho que posso dizer assim, de abordar o ensino da matemática. Esse livro é mais para professor ou para aluno? Para professor, Ele né? objetiva a formação do professor. Né? De formação Para que o professor apresente para o seu aluno uma nova maneira de aprender matemática. Você já levou isso aqui para a Secretaria de Educação, não? Ainda não tive oportunidade, não. Eu estou Então vai ter a aguardando- oportunidade, porque eu já vou ligar para o secretário de Educação Que bom, e marcar porque com ele. Ele já ficou de vir já aqui marcou comigo, diversas mas eu disse, vezes, olha, mas não, não dá lá com, não dá com alguém fechou a que oportunidade. você vai se dar muito bem. Massoud. sei. Massoud conheço. Badra não é ligado a essa área de educação, a formação dele é outra, mas na área de tecnologia. E como você disse que está nessa fase, Sim, sim. ele vai entender perfeitamente aquilo que você quer. Eu já vou criar essa ponte aqui, Ok, ótimo, ótimo. beleza? Eu estou aguardando, já me Eu e o- prometeram, eu e o mas não cheguei Suami. até lá. Já bota o Suami na frente, porque Pronto, qualquer mas coisa- eu estou em boas mãos, né? Com vocês dois, eu tô em boas mãos. Bom, Pois bem, essa é a parte. Isso aqui vai para o professor. Vai pro Quanto professor. tempo tem o professor para assimilar isso? Antes disso, a gente precisava, deixa eu voltar né? um pouquinho lá. Por que Santa Catarina? Por que você não fez isso aqui? Aham. E por que teve Isso, esse momento lá? ótimo. E o que é que aconteceu lá, na hora que eles viram isso? Isso. Nós não temos aqui doutorado em matemática. A Uni Federal só vai até o mestrado.
está lutando por um doutorado em matemática, mas ainda não foi aprovado pelo MEC, né? Então eu fiz o mestrado na Unip, né, com o professor Marinaldo, foi meu orientador, excelente professor de matemática, e eu fiquei naquele afã de fazer o doutorado. Esperei 1 ano, 2, a Unip prometendo que ia abrir o curso de doutorado, mas não aconteceu. Eu disse, eu tenho que buscar fora. Se eu ia buscar fora... mais difícil sair o doutorado do que tão difícil quanto o restaurante, né? É mais ou menos. Então, Eu prefiro não tocar neste Você assunto. não, o Suami não pode falar sobre isso aí, não. o meu caminho foi o seguinte, teimoso, né? Eu consultei o MEC, a nota dos cursos de pós-graduação em educação. E achei a Universidade Federal do Paraná e a de Santa Catarina como de valor 6. Vai até 7 a nota do MEC para uma pós-graduação, até 7. Só que 7, só a USP, 1 ou 2 mais, porque precisa ter convênios internacionais para você ter o nível de grau 7. Perfeito. Então, quem ainda não tem pesquisa em países diversos, não tem grau 7. Então, o máximo seria 6. Então, eu fui a Curitiba, prestei a primeiro exame para doutorado, passei na primeira fase e reprovei na segunda. Eram 3 fases. Aí eu fui e tentei Santa Catarina, mas eu já fui com experiência da primeira, né? Perfeito. Aí, E também já estava ali do lado, já tinha aguentado o frio ali, tudo bem, né? 6 meses depois, eu fui em Santa Catarina. Aí eu passei na primeira fase, passei na segunda e eu ia para a terceira. A terceira era a defesa do projeto ao qual eu submeti para entrar. Perfeito. Aí eu falei para a esposa, faz as malas e agora eu passei. Disse, mas como? Ainda faltam fases. Mas agora é a parte que eu sei, que foi eu criei o projeto. É a parte que eu sei falar. Agora não tem mais medo. Pode fazer as malas que eu passei. E assim eu fui, defendi o projeto e fui aprovado. E fiquei lá. E essa universidade, hoje ela é a 6ª melhor universidade do Brasil. Fica em Floripa? Em Floripa. Pô, UFSC. Que a gente lugar chama. ruim, né? Além do lugar excelente, Deus, né? Um corpo docente excelente. Eu tive a sorte do meu orientador ser doutorando desse autor da teoria, Duval, na França. Então, ele fez doutorado e o orientador dele era o Duval. Então, ele é o maior conhecedor da teoria do Duval. Da teoria dele. Aí eu caí na mão dele, que entrei com outro projeto. Mas ele me convenceu, ele me viu lá falando, me convenceu a, vamos estudar comigo isso aqui. Ó, eu tenho essa ideia, explicou como que era, você precisa estudar a fundo para a gente discutir o assunto, e daí vai. E eu topei. E aí eu fui estudar essa teoria, 4 anos estudando ela, a partir de 2 anos. Você ficou lá 4 anos? 4 anos direto. Você e a esposa? Eu e a esposa e a filha. Fiquei 4 anos lá, manhã, tarde e noite estudando, semanalmente, até domingo, e ia, porque eu sou um aficionado para estudar, então deu sorte. Né? Não, e tem o seguinte, doutorado é para quem... Isso. Ele ainda agora Até o diz mestrado? que ele é teimoso. Eu prefiro dizer que ele é resiliente, insistente e dedicado, sabe? É direcionado. Não, quando a mas pessoa é assim, Foco, né? obstinada... Não, Aí, acaba que nasce num lugar que ele nasceu, eles mesmos cantam isso. todos eles são assim, todos nós somos assim. Na verdade, eu não sou muito nordestino, porque eu sou baiano do sul, né? Grapiúna. Grapiúna Quase mineiro já. Já quase mineiro. Na verdade, a Bahia não era nem para... Não pertenceria, em tese, à região nordeste, né? Era a região leste. Mas na época da criação da Sudene e tal, não sei o quê, aquelas coisas ali do Antônio Carlos Magalhães. Território. Hã? Por causa do modelo do território. É agreste, tem seca, tem... Não, na verdade... mais. Não, na verdade... O sul não tem, mas o resto tem. Na verdade, o negócio foi política mesmo. Né? Eu diria que isso não existe. Política do Antônio Carlos Magalhães e etc. Isso. Então, o Duval começa a teoria dizendo assim, uma pergunta que é comum, né? E também, vocês hão de convir comigo que matemática é a ciência mais difícil de aprender? Normalmente, todo mundo concorda, sim. Mas por quê? Se é consenso, por que as pessoas não respondem? Não é consenso? Mas ninguém estudou por que realmente é. E Duval estudou. Então, Duval diz assim, por que matemática é mais difícil que outra ciência? Qualquer outra de aprender. Porque os objetos que nós trabalhamos em matemática, você falou agora da equação de Bhaskara, né? Vamos simplificar. A partir dos números, nenhum objeto que a matemática trabalha existe materialmente. Não se pega nele.
Os objetos que a matemática trabalha são abstratos, são apenas ideias que existem apenas na nossa cabeça. Eu me lembro do tal do conjunto vazio, que é... Eu peguei na época do ginásio, conjunto vazio. O que diabo o cara está querendo dizer isso para mim? Conjunto vazio. Excelente E exemplo. ainda me dá um... Aí ele diz lá, coloque 2 chaves sem nada, Isso, coloque um zero zero rasgado. cortado, né? É. Que é a letra Φ do grego, ali, uma letra grega chamada Φ, né? Eu acho que escreva em linguagem natural. Eu acho que você estudou matemática para poder vir para cá Não, conversar eu com a tô Adalberto. falando... trouxe Não, eu só exemplo tô... primoroso. Não, querido, eu só estou trazendo o trauma da matemática que eu tive lá em 1964, que foi quando eu tomei bomba lá no colégio Duque de Caxias. Aliás, eu fui lá, rapaz, agora, né, reformado. bonito. Tirei a foto lá do espadachim do Duque de Caxias, está lá. Então, o seu exemplo é primoroso. Eu posso escrever o conjunto vazio em linguagem natural, conjunto vazio. Não tem como, né? Eu posso representá-lo entre chaves ou com aquele zerinho cortado. E qual dos 3 é o conjunto vazio? Nenhum dos Nenhum 3. dos 3, né? São apenas só símbolo. representações Símbolos. semióticas, sim. Semiótica. Representações semióticas, símbolos. É isso que está ali. Então, o conjunto vazio ele não existe, é apenas uma ideia da ausência de coisas, uma ideia mental. E todos os objetos da matemática, você pensar, são assim, eles não existem, são apenas ideias. Né? Quando eu digo para o aluno, ó, traço no quadro, ele diz, ó, isso aqui é uma reta. Depois eu escrevo para ele uma definição de reta. Reta é uma linha infinita nas 2 direções. Se ele olhar para aquele quadro, isso aí é infinito? Não. É porque eu faltei com a verdade. Isso não é uma reta, filho. 3 pontinhos assim para frente, de um lado e para o outro. Isso não é uma pra ele reta, isso é a entender. representação de uma reta. Isso. Porque uma reta é uma coisa que não existe, é apenas uma ideia mental. Então, você primeiro tem que... Junta 2 retas aí paralelas, aí você vai ao infinito. E o infinito termina onde? Onde termina essas 2 retas paralelas? É aí que termina. É o fim do infinito, é exatamente aí. Então, a dificuldade de trabalhar matemática é isso, é que cada objeto matemático não existe, é apenas uma ideia. Então, o professor precisa saber disso e saber passar isso para o seu aluno. É muito diferente de ensinar física. Física estuda o espaço. O espaço está aqui, ó. Eu dobro ele, Ocupado. divido ele. Mas é o seguinte, o espaço quando você existe quando materialmente. você pega a matemática e a física juntas, você consegue... Você faz mágica com isso, né? Sim. Porque a física está aqui. Eu estou na rua dirigindo o carro e vem um carro de lá para cá e está dando sinal, eu diminuo um pouquinho porque eu sei que vai dar para ele passar para cá e vai dar para ele... Pronto, física é instintivo, né? Tá aqui dentro do meu corpo, tá dentro do meu cérebro. A matemática não. Agora, na hora que eu junto as 2 coisas, parece que... É porque a tudo física ocorre. é uma matemática aplicada. Aplicada, né? Matemática aplicada, então não deixa de ser matemática. Né? Só que a gente separou para se aprofundar mais em cada ciência, né? A matemática é a ferramenta de todas elas, para você poder trabalhar a física, a química, a geografia, a estatística, a economia, todas elas você vai precisar da matemática, porque ela é a ferramenta dela. O cara vai fazer um cálculo econômico, o Brasil vai ter que instituir uma meta X, beleza, aí ele já coloca a porcentagem no meio. Aí ele tem que botar o número aqui que representa. Aí danou-se. Eu estou comentando isso aqui, a gente está trazendo isso aqui agora, que é assim, é um assunto que está um pouco acima daquilo que a gente tem de conhecimento prático. Mas vamos pensar aqui numa coisa prática. Elon Musk é o cara, o primeiro trilhardário Do planeta. do planeta, trilionário, né? Eu acho que é esse o nome. Esse cara inventou algumas coisas, ele fez algumas coisas. Ele precisou de muito cálculo, ele e sua equipe precisaram de muito cálculo para levar um foguete a dar uma volta e depois voltar. E na volta, esse foguete virar de cabeça, ele está vindo de ponta cabeça, ele volta aqui assim, dá uma ré e estaciona no mesmo lugar onde ele saiu. Você acha que alguém andou pegando um badog, um estilingue, uma funda para fazer isso aí para ver se dá certo? Não. Será que pegou aquele bicho que se usa lá que joga e ele volta para cá para lá? Bumerangue. Você acha que ele fez isso com bumerangue? Não, ele fez isso com matemática pura. Perfeito. Tá? E esses são os cálculos que a gente faz. Quando fala em matemática, eu fico assustado, por exemplo, zero negativo, com tendência negativa ao infinito. Então, o que é zero?
O zero é a ausência de quantidade, né? Isso. É apenas uma ideia. Agora né? você vê, se a ausência de quantidade ela tem tendência positiva ou negativa, eu já digo para você o seguinte, olha, chama outro doido que não eu para participar dessa conversa. Porque... Coloca depois do 0 para tu ver o estrago que dá. O que é que dá, né? Pega um número real, tá? Um número 1, e coloca 1, e põe 0. E começa a botar 0 para você ver onde é que você vai parar. Nunca mais você para. Você tocou num ponto muito interessante, né? Uma das facetas da matemática é a parte cognitiva, como eu falei, né? A parte não exposta da matemática. Isso. Né? E nessa face é onde está a criatividade, a parte cognitiva. O concorrente do Musk, né? Por exemplo, lá o Bill Gates. Isso. O Bill Gates, em sua palestra, é tradicional ele falar a seguinte frase: a única coisa que diferencia ou que vai diferenciar e tornar o ser humano importante perante a máquina é a criatividade. E a criatividade está no lado cognitivo da matemática. Só no cognitivo. Então, se a gente continuar com essa matemática mecânica, nós vamos gerar pessoas que não vão conseguir emprego. Porque as pessoas do futuro vão precisar ser criativas. Porque tudo que alguém já fez, a máquina vai ser capaz de copiar. E aí você está na rua, está no sal. Então, essa matemática para as crianças vai precisar mudar para atender os novos tempos. Até porque está tudo aqui dentro, né? Entendeu? Está tudo aqui. Está tudo aí, quase tudo. O que não está aí é com skill. E quem vai criar? Quem tiver capacidade de criar fora. Um dia desse, conversando com alguém aqui, eu não vou me recordar, mas foi aqui no programa, conversando aqui com alguém, ele disse assim, bom, e quando chegar um momento, como é que vai ser lá na hora que a inteligência artificial atingir o ápice? Você não vai atingir o ápice. Alguém me respondeu, não vai atingir o ápice, Léo, porque atrás disso vai ter sempre alguém para criar programa. Exatamente. E ela vai ficar correndo sempre atrás da criatividade humana. Ela só é repeteco. Há 2 semanas atrás eu preparei uma formação a respeito de inteligência artificial para os servidores do município. Para poder usar isso em contratações, né? E o professor, que é o Rondônia, o estado de Rondônia agora, a Superintendência de Tecnologia, nessa questão de lei geral de proteção de dados, é a melhor do Brasil. Né? A primeira classificação no Brasil é a CETIC de Rondônia. E aí isso deu uma ciumeira danada aí Brasil afora, né? Porque é a Inglaterra que avalia. Mas assim, o que ele disse, o professor? Por detrás de todos os dados informativos que a inteligência artificial lança para frente em qualquer site, LGBT, papapá, qualquer um deles, vai ter um ser humano que lançou a informação. Criando a informação, desenvolvendo, cruzando, não é? Eu lembro que há muitos anos atrás, acho que a Adalberto já viu isso, a Adalberto estudou administração, criou-se uma SWOT, né? Força, fraqueza e tudo mais. Hoje os empresários não trabalham com força, fraqueza, não é? Ele cruza a força com a fraqueza, com a ameaça, com tudo, porque ele tem que mensurar já não mais apenas os 4 polos, 2 positivos e 2 negativos que tem favorável. Ele tem que ver, ele transformou aquilo no octógono, entendeu? Para poder fazer um cruzamento geral de informações e ver. Às vezes tem uma oportunidade que é muito grande, mas que vai gerar uma ameaça lá na frente. Então, você vê como é que a matemática é. O cara está calculando aqui, e ele geralmente calcula recursos, números, pessoas e tudo mais, recurso humano, recurso financeiro, recurso predial, tudo que o empresário faz e coloca na economia. Mas aí, no fim, ele vai cruzar para ver se eu realmente, se eu pegar esse dinheiro aqui, por exemplo, emprestado, e aplicar aqui quais são as ameaças que tem. Por exemplo, num país como o Brasil, o maior medo que se tem de pegar dinheiro de fora é o risco Brasil. É o risco Brasil, por causa do que os políticos vão. Olha, você está falando uma coisa aí... Eu não. Não, o que você está falando aqui me joga lá para os anos 70, quando eu entrei na Brahma, que foi para mim a grande universidade da minha vida, e que falava a respeito de alguma coisa que lembra muito isso. Os nomes vão mudando, as técnicas vão mudando, mas a essência é a mesma. A gente falava de DGO,
desenvolvimento gerencial e organizacional. Misturava filosofia, por incrível que seja, misturava filosofia, misturava administração, Taylor e Fayol, e vai por aí afora, e a gente chegava a algo que parece isso aqui. Isso aqui é o quê? Refinamento daquilo que a gente teve lá nos anos 70. Eu vou fechar aqui esse bloco, porque está na hora da gente dizer o seguinte, que tudo isso que a gente está conversando aqui tem a ver com aquilo que está no mundo tecnológico. A gente não pode dizer que a gente tem um mundo virtual, porque, na verdade, a gente acessa informações que são virtuais. Então, não existe um mundo virtual. O mundo é esse. A gente só precisa estar inserido nele. E, para se inserir nele, uma das boas coisas que a gente tem que ter é uma internet de qualidade. Eu tenho aqui, ó, Olá Telecom. Nós temos aqui. Promoção Conectados na Copa Olá Telecom. Tá na hora de entrar em campo com a internet que é campeã. Na Olá Telecom você contrata, renova ou faz upgrade do seu plano e ainda concorre a 6 camisetas do Brasil e uma TV de 43 polegadas. Confira os melhores planos. 500 mega por apenas R$ 119,90 por mês. 700 mega por R$ 139,90 por mês. 1000 mega por R$ 179,90 por mês. É mais velocidade, mais estabilidade e o melhor suporte técnico da região. Olá Telecom. Ligue agora. 3185-0000. Aquela natural busca de conhecimento, saiu daqui e foi lá para Santa Catarina para estudar algo que tinha sido descoberto, não sei se a gente pode dizer assim, desenvolvido na França. Eu acho que descoberto é meio... A gente não tem muito mais o que descobrir, mas foi desenvolvido na França. E ele está trazendo isso aqui para Rondônia. E por que Santa Catarina? Porque é o seguinte, porque a gente tem algumas deficiências próprias de um estado que é novo, de 1982, somos uma franja de Brasil, a nossa participação no PIB é pequena, enfim, nossas demandas são muito maiores do que as respostas que nós recebemos. Então ele foi para lá, foi fazer o doutorado. E esse paraibano lá de Bodocongó, da Liberdade. Da Liberdade. Pois é, foi lá e disse o seguinte, olha, eu vou fazer um negócio bonito. Fez. Por falar nisso, você recebeu quantos livros desses aqui? 300. 300. Isso. Devo ter uns 50 ainda. E 50 foram embora. Bom, mas seguramente você vai fazer mais desse livro. Sim, porque esse aqui foi presente presente seu, é presente seu. Não, você recebeu esses 300 como presente, né? Da editora? Não. Da editora? Não, já fez? Foi 50% da editora, 50% eu adquiri. Então a gente vai fazer o seguinte, eu já lhe prometi que eu vou conversar com o Massude para você ir lá ter uma conversa com ele. Ótimo. E vou conversar com a Vanessa para você dar um pulinho lá e conversar com ela também. Ótimo. Tá? Isso eu tenho mais ou menos... Vanessa Esber, você sabe quem é, né? Sei. Gráfica imediata. Sei, conheço. É isso. Eu tive também... eu estou em cadeia nacional, né? Esse livro está à disposição na Amazon, está à disposição na biblioteca, na livraria do shopping nosso aqui, a leitura do shopping. Está no shopping em Florianópolis, lá na livraria do shopping Florianópolis. Está na editora Dialética, ela tem uma loja virtual. Perfeito. Também está lá. E nessa parte eu tenho 250 vendas aqui, eu tenho 200 vendas nacionais. Então ele também começou a o pessoal se interessar, a fluir, né? Pelo assunto, né? Que a gente trabalha. Esse assunto aí, como eu falei, ele está em 6 estados no Brasil hoje, porque tem Santa Catarina, que é o berço, devido ao meu orientador estar lá, né? Aí Paraná, que é vizinho ali. Aí já fui a um colega em Mato Grosso do Sul. Tem um outro colega no Pará. Tem mais um na Universidade Federal Rural em Pernambuco, no Recife. E eu trouxe para cá, como 6º estado. Esses 4 últimos que eu lhe falei... imaginar que ia acontecer isso? Não. Nunca, né? Quando eu entendi a teoria, eu acreditei que ela faz sentido para quem está em sala de aula, né? Perfeito. Mas eu não esperava que ela andasse tão rápido. Esses colegas que eu citei, 4 deles são doutorados no meu lugar e que estão levando aos seus estados e começaram a trabalhar isso lá. Que beleza. E aí, então eu tenho a oportunidade de trazer. A gente tem uma reunião mensal, a gente tem um grupo de estudo, né? A gente tem um grupo de estudo e mensalmente se reúne, discute
as ideias e o que está acontecendo. Então, eu tenho a obrigação agora de divulgar isso no nosso estado, aqui em Rondônia. E é essa parte que eu estou querendo fazer. E a primeira oportunidade é fazer um curso de formação para a gente iniciar. Uma coisa que eu não falei, para você ter uma ideia como é interessante aqui essa parte deste livro. Duval responde de uma forma brilhante outra pergunta que a gente faz, né? Onde que eu vou usar essa matemática? Ou, pelo contrário, vamos dizer, melhorar. Onde está a matemática que eu aprendo na sala de aula? Né? Por que que o aluno não vê isso? Ele assiste a aula e não consegue ver a matemática na frente dele. É pela forma que a gente iniciou a aprendizagem. A teoria aqui diz assim. Primeiro, a teoria falou para vocês que todo objeto matemático é apenas uma representação, né? Nós trabalhamos apenas com representação. Então, o objeto não existe. Mas do objeto matemático, existem diversas representações. Então, o segundo momento é, quanto mais representações o seu aluno conhecer do mesmo objeto, do mesmo assunto da matemática, mais vezes ele vai tropeçar dele na rua. Caramba. E vai diminuir essa pergunta. É simples, ele começa lá dizendo lá, como que você ensina fração para uma criança? Uhum. Começa a partir de um chocolate, parte ao meio, Fracionar. fraciona, ele quer Perfeito. fracionar do francês, né? Uhum. Rachar, parte ao meio, olha, esse pedacinho eu vou representar como fração. Aí diz 1/2. Meio é metade do chocolate. Aqui ele tem duas representações de meio, que é o pedaço de chocolate e a fração 1/2. Mais adiante a gente diz, ó, meio, filho, é 0,5. Quando eu divido 1 para 2, é 0,5. Aí, tá. Mas olha, pedaço de chocolate... 0,5 é meio, é 1 meio, sobre 2 é 1 meio sobre 2 e a metade do chocolate. Então, quando ele olhar 0,5, ele vê o pedaço de chocolate, claramente. Aham. Quando ele olhar o 1/2, pedaço de chocolate. Se dividir em 4, você já viu que você tem ali. E quatro- aí a gente vai trazendo mais. Aí a gente ensina para ele que 1 sobre 4. olha, filho, 0,5 é igual a 50% de qualquer coisa. Uhum. Então, 50%. Lá vai matemática financeira Então, já começando, isso, né? então lá vai. Quando ele encontrar 50% escrito num texto, 50% ele. Metade do chocolate. Se ele vir 0,5, metade de chocolate. Se ele vir Adalberto. meio, metade de chocolade. Adalberto, se eu soubesse disso quando eu era Desde menino, eu tava criança. rico. Então imagine, cara. Se de cada Não, objeto matemático. Isso aproxima muito, porque isso vem de escola francesa, Uhum. do construtivismo. A nossa cidade que é francesa, né? Entendeu? Toda ela. O símbolo deixar de ser símbolo para materializar para a criança entender. Uhum. Porque se você disser botar o número 1, a metade do 1 é 0,5, deu vácuo. É verdade. Porque são duas abstrações que Aham, estão acontecendo, aham. dois exemplos abstratos que estão acontecendo. Agora, se você pegou o chocolate, quebrou, que é o que ele está Partiu dali, né? dizendo, aí ele entendeu. Eu fico Agora, imaginando, você é professor de história. Quando a gente fala do quinto, lá, o quinto da República, né? Lá da Inconfidência o Mineira. 20% do rei. Não, o 20%. Quando você fala assim, o quinto dos real. infernos, o quinto dos infernos era 20%. Bom, como é que é isso aí? De cara já tem Já isso, tem né? essa É. ideia. Uma das Então, comprovações. Essa disso- coisa interessante que você falou, de mostrar essa simbologia. Então, Duval Léo, defende isso. Duval defende Veja que... analfabetos. Nós temos isso no Brasil, diversos. Mas quando o professor ensina algo que é de interesse de vida, que é isso que ele está dizendo, é interesse de vida. Você vê a facilidade dos alunos para aprender porcentagem? Me dá 10% de desconto aí. Ele sabe, é 100. Sabe? 90 Opa, não, eu quero vai 20. fazer. Eu quero pagar só 80. Quer dizer, na hora que você tem essa possibilidade de levar o exemplo para a vida prática, aí a coisa flui, né? Isso. Anda mais. Ao pé da letra, o Duval diz assim, cada representação de um objeto mostra apenas uma faceta dele. Então, quanto mais representações diferentes da mesma coisa você mostrar para o seu aluno, mais completo ele vai entender esse objeto. Vai E clarear. mais vezes vai tropeçar nele Na rua. na rua. Na vida. É, isso. Quando eu ensinar ângulo dessa maneira, quando ele abrir a porta, ele vai entender aquilo é um ângulo, aquela abertura. Olhou lá para aquela quina, ali tem 90 graus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, Adalberto. Pois não. Desde a hora que você chegou, você tinha facilidade para essa coisa da matemática? Você tinha... Porque tem gente que é assim, olha, semiótica, né? Eu olho isso aqui, eu tenho facilidade para ver tal coisa.
A minha facilidade hoje é comunicação. Já foram outras, mas isso aí ficou perdido no tempo. Lá nos pecados que eu já tinha que pagar, já paguei, está tudo ok. Essa daqui é a nova. Mas, então, para mim, comunicação é algo fácil de ver, de fazer. Tem gente que tem uma dificuldade enorme. Para na frente de uma câmera, não sei o que é que eu vou fazer, não sei o que é que eu vou falar e tal. Não sei. No seu caso de matemática, porque eu gravei muita coisa por causa desse professor lá, professor Péricles é o nome dele. O Péricles foi o cara que me deu bomba lá. Aliás, deu bomba não, quem deu a bomba foi eu mesmo. Mas ele foi o cara que me disse, você vai voltar para aprender aquilo lá. Aí eu saí de lá com muitas fórmulas na cabeça. Não sei para que serve nada, mas serve, né? Tá lá. Menos B mais ou menos menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A, ou então você substitui pelo delta, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Lá vai. E os produtos notáveis. Eu fui gravando tudo isso. E eu tenho 77 anos, quer dizer, pelo menos tem 60 anos que eu aprendi isso. Gravei. Não sei para que serve. Até hoje. Você me perguntava, Joás, e aí, Léo? Não tenho a mínima ideia. O quadrado do primeiro, mesmo, 2 vezes, não sei. Mas, regra de 3 foi fácil de aprender e é fácil de aplicar. Sim. Porque eu precisava disso, né? Propriedades da matemática, as fórmulas, elas são criadas para dar agilidade ao cálculo. A maioria delas, a função era dar agilidade, só isso. Ou seja, é ponte para atravessar o rio. Você pode fazer aquilo de outra maneira, braçal, e vai chegar, mas algumas propriedades elas foram criadas para agilizar o cálculo. Por exemplo, bem básico para a gente entender. Quando você ensinava para o cara 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 3, 12. Percebendo isso, a matemática criou uma propriedade chamada comutativa. Isso. Para quê? Para que se ele fizer 3 vezes 4, nunca mais fazer 4 vezes 3. Então, aquela propriedade comutativa da adição, que diz que o produto do... o produto... A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos tratores não altera o viaduto. O produto, perfeito. O viaduto. Então, ela foi criada para dar agilidade ao cálculo. Quando ele decorasse, né, memorizasse 3 vezes 4 é 12, meu filho, não precisa fazer 4 vezes 3, porque é a mesma coisa. O objetivo dela foi só dar agilidade ao cálculo. E aí você cancela a possibilidade de fazer aquele cálculo matemático introdutório pela via da progressão aritmética. 4 mais 4 mais 4. Perfeito. Você está um matemático excelente. Era justamente o exemplo que eu ia colocar. Vai largar a história e vai voltar para a matemática. A habilidade dessa aí vai rapidinho. É o que eu ia demonstrar agora para você. Você tem 2, 4, 6, 8. A série dos números pares, né? Aí você pergunta, quem é o quinto número par? Aí o cara faz 2, 4, 6, 8, 10. É o 10, ele acha, né? Só que a pergunta é assim, quem é o milésimo número par? Aí, para ele não sofrer, né? Basal, 1, 2, 3, 4. Isso, que ia passar a tarde toda calculando, nós criamos a fórmula de cálculo do termo geral de uma PA. Um termo que calcula qualquer um a reboque, longe. Então a fórmula foi só para dar agilidade ao cálculo. Mas ele podia fazer assim, 2 mais 2 mais 2. E chegava lá. Isso é raciocínio. Isso é raciocínio. O outro é mecânico. Eu reclamo muito aqui, principalmente com o Suami, quando ele vem aqui comigo, eu digo assim, o Brasil entrou por um caminho errado para ensinar. Não estou dizendo. É a forma de ensinar que... Tem coisas que são básicas, são boas, que a gente tem que preservar, mas tem outras que são ruins. Então, a gente terminou. Se você for procurar professor de matemática, de física, de química, de biologia, você vai ter uma dificuldade que não tem mais tamanho. Eu tenho um amigo aqui, Álvaro Costa, que é professor de química, ou é de física? Não, é de física. O Álvaro está aposentado, mas ele continua indo lá na escola de vez em quando para ensinar. Por quê? Porque ele tem a forma de ensinar dele, que é muito fácil, e que o pessoal pega com muita rapidez, mas isso não está centrado em cima dos livros, não está colocado em cima disso. E eu fico muito feliz porque eu reclamo sempre que a gente foi para o bacharelismo e deixamos a ciência, dita ciência... licenciaturas, a coisa do ensino. Isso. Em função disso. Então é o seguinte, a gente precisa voltar para isso, voltar e aplicar. E eu fico muito feliz quando eu vejo ações como essa daqui, como esse livro, eu fico muito feliz porque eu sei que ainda tem tempo da gente consertar o ensino que nós temos. Porque o ensino que nós temos
ele é caótico, ideológico e não é prático. Uhum. E não está dando resultado, né? O resultado Tá está aí, capenga. pronto. O resultado tá capenga. Eu fiquei com vontade de falar isso, mas vou Nós me colocar no precisamos meio. mudar esses resultados. Precisamos. Nós E não precisamos trazer resultado para cá. E é o seguinte, a base é matemática. Eu acho que a base é matemática. E a gente precisa entender o que é que a filosofia faz e fez pela nossa vida. Nós não estaríamos aqui discutindo, conversando, se não fosse aquela turma que lá na Grécia um dia resolveu fazer aquilo que era aquela coisa bonita de parar e olhar para o céu e dizer assim, ó, tem 3 estrelas, vamos chamar aquilo ali de estrelas, né? Tem quanto daqui para lá? Quanto tempo o Sol chega de lá para cá? Como é que o Sol é centro do universo ou é a Terra que vira... A Terra é redonda? Não, tem gente até hoje que fala que a Terra é plana, né? Mas, enfim, tem tudo isso aí. Governador dos 4 cantos de Rondônia. Tem isso. Os 4 cantos de Rondônia, que na verdade são muito mais do que cantos. São as curvas de Rondônia. Bom, eu vou trazer um recado aqui para a gente dar uma arrumada na casa. Enquanto isso, a gente espera aí só um minutinho. O Gui, passa aí para mim o recado lá da... Fala aí para mim. De onde é? Fala. Pronto, da Rondoquímica. Pronto, manda aí. Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história sólida baseada em qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes. É a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores, com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondoquímica tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome, Rondoquímica. Bom, a gente conversou um pouquinho. Eu não conversei com você bastante hoje, mas eu preciso voltar aqui. Eu estou vendo alguns problemas aqui de matemática que eu preciso... De matemática não, de educação, que eu preciso voltar para você. Eu preciso falar com você. Uma das coisas que você se prepare porque eu vou lhe perguntar qual é a diferença de educar e de instruir. Eu sei que uma parte tem a ver com a família, a gente esqueceu dessa história. E de instruir. Tem hora que a instrução tem que ir para dentro de casa. Coisa para a gente conversar na próxima. Professores da educação profissional não são chamados de professores, mas de instrutores. Olha aí. Adalberto, eu queria dizer o seguinte, que eu fiquei extremamente feliz de você ter vindo aqui. Abra mais portas para você falar a respeito disso. Não fique somente aqui comigo, não. Ok. E leve ele para outros programas de televisão, para que o pessoal saiba disso. Já empurrei em algum lugar. Já, né? Já. Isso. Então, vamos falar um pouco mais a respeito disso aqui. Esse programa, como todos os outros que a gente faz aqui, ele está pendurado lá no YouTube. Então, procura lá, SGC, Portal SGC, canal de YouTube, você vai me encontrar. Se você esquecer de tudo isso, procura Programa Léo Ladeira, que é esse nome que está ali assim, meio cabotino, e vai lá e dá uma olhada. Você vai encontrar esse programa e todos os outros pendurados. Você assiste da forma como você quiser, às vezes quer tirar uma dúvida, aproveita e vai lá. Se quiser fazer um corte e gostei disso aqui, pode fazer, não tem nenhum problema. Eu fico até muito grato para vocês. E agradecido a vocês dois que vieram aqui hoje. Muito bom para a gente encerrar a semana exatamente falar sobre educação. Eu agradeço a oportunidade, Léo. Espero ter aguçado a curiosidade de vocês um pouquinho pela matemática. Aguçou. Né? E eu vou cobrar de vocês a oportunidade de a gente chegar próximo do secretário de Educação. Com certeza. Né? Já dou uma ligada para ele assim que terminar o programa aqui, já dou uma ligada para ele. Vamos ver se ele já marca para a semana que vem. Ele me convidou até para ir lá esses dias, mas estou enrolado organizando formações amanhã toda, né? E a agenda dele também não é fácil. Mas você fala do secretário de Educação, Massoud, né? Do Massoud. Massoud. Isso. Do Massoud. O Jordani
é mais fácil eu chegar nele, do município, né? Isso. Mais fácil chegar. E ele já esteve em algum evento lá no município, né? Da turma do município. Mas não, na minha observação não é o suficiente, porque precisa de organizar formações com ele. Isso. Perfeito. É outra história. Oficina, né? A gente começa na linha de oficinas, né? Formação para a semana pedagógica que vem, final do ano já, para começar a mudar. Eu tenho que ir lá no Massude para tomar um café. Eu já vou chamar, vou falar com o Massude já aqui direto mesmo. Massude, me chama para tomar o café que eu levo o professor Adalberto. Combinado. Se tiver café, eu tomo. Se não tiver, também não tem problema nenhum, não. O importante é o Adalberto ir até aí. Some, obrigado mais uma vez. Fica na paz. A gente tem um novo encontro, né? Pode ser. A gente precisa falar sobre educação sempre. Um prazer. Foi um prazer muito grande, Adalberto. Obrigado. Some, juízo. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Segunda-feira não, mas terça-feira já tem alguém aí para conversar comigo. Segunda-feira também eu trago alguém aqui para conversar comigo. Você já sabe que pode esperar aqui um bom tema, uma figura que tenha conhecimentos maiores do que os meus e os seus para a gente passar, trocar ideias aqui assim. Enfim, a gente falar de cultura, de educação, falar de desenvolvimento, sociedade, né? Sociedade, enfim, tá tudo aí. Eu fico muito feliz de saber que você está aí sempre comigo. Desejo a todos boa noite, bom sono e bom sonho. Fiquem com Deus. Beijo grande. A gente se vê. Tchau, tchau.